A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo. É lâmpada aos pés, caminho de paz. Momento da palavra. Então nós vamos trazer o resumo hoje de Gênesis 37, 38 e 39. Gênesis 37, 38 e 39. Lembrando que é 3 capítulos por dia, então se você perdeu algum dos capítulos, entre agora lá no YouTube. Agora não, né? Agora me assiste primeiro. Vai no YouTube, entra lá, @Igreja Iarec, né? Com C no final, e você vai estar vendo lá os vídeos desde Gênesis capítulo 1 até agora o 39. Então a gente vai trazer o resumo para você aqui, você que está comigo aqui a semana inteira, através da live e também através aqui da Rádio 89.9 do programa Devocional da Graça. Vamos lá então? Então a gente viu, querido, que em Gênesis 37, sobre a inveja e a venda de José, né? José era o filho favorito de Jacó, mais novo, né? E é o filho da velhice, né? O filho da velhice sempre é o preferido, irmão. Não adianta o pessoal falar que não, porque é. Recebe a túnica especial, né? E ele tem os sonhos que prevê a sua soberania sobre seus irmãos. Então, os irmãos ficam com inveja dele, porque ele ficou todo empolgado, que ele teve uns sonhos, que ele estava no campo, tinha 11 feixes, e nesses 11 feixes, o dele era o maior. E quando o feixe dele maior se levantava, os outros 11 feixes se dobravam. E os irmãos entenderam que era ele que ia governar sobre a sua família. Então os irmãos já ficaram com inveja dele. Até porque, querido, José não era tão bonzinho não. José era um fofoqueiro da família. Toda vez, a Bíblia vai falar em Gênesis 37, que toda vez que ele aprontava, que os irmãos aprontavam, ele contava para o pai. Então ele era aquele irmão lá investigativo, que cada vez que o irmão estava aprontando, ele era dedo duro, ele entregava os irmãos. Então os irmãos, dominados pela inveja, planejaram matá-lo, né? Então, só que Judá intercede para não matar, e Judá dá a ideia de colocar ele numa cisterna e vendê-lo como escravo. E os irmãos aderem então a essa situação. Judá, né? Que, se lembrando que Jesus, ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Judá é a descendência de Cristo. Então Judá teve misericórdia, né? Foi o único irmão que teve misericórdia e não matou José. Então os irmãos vendem ele como escravo para os ismaelitas, para o povo estrangeiro. E ele chega em casa e engana o próprio pai, né? Eles sujam a túnica de José com sangue de um animal e fazem eles acreditar que o filho foi morto por uma fera. E Jacó entra numa profunda depressão terrível, né? Porque perdeu o filho aí mais velho. Depois a gente viu lá, antes de eu ir para o capítulo 38, o que eu aprendo aqui? Mais uma vez, eu vou repetir, queridos, aquilo que eu já tenho dito, né? Não conte as tuas bênçãos, não conte a tua história, não conte os teus sonhos, não conte as tuas vitórias para qualquer um. Por quê, pastor Fabiano? Por quê? Porque nem todos que sentam na tua mesa te celebram. Então às vezes você vai ali contar um sonho, você quer contar um plano que você quer fazer. Cara, estou pensando em abrir uma empresa, estou pensando em abrir... Não fala nada, faça e depois conte. Por quê? Porque nem todo mundo te celebra. Os irmãos de José não celebraram a sua vitória, porque se eles pensassem, eles iam pensar: pô, se meu irmão ele vai nos governar, ele vai ser maior que nós. Embora, se ele estiver bem, a nossa família vai estar bem. Mas eles não pensaram assim, cada um pensou em si mesmo. É por isso que a inveja tomou conta. A inveja é algo diabólico, querido. Às vezes a pessoa ela não tem problema com espíritos maus, mas quando ela tem inveja de alguém, Satanás entra na vida daquela pessoa, e às vezes a pessoa nem sabe que a inveja dela causa problema na própria família. Então inveja é um sentimento terrível. Então se Deus falou algo para você,
guarda para você, ó. Depois que acontecer, tu abre o bico para as pessoas. Gênesis capítulo 38, Judá e Tamar. Judá separa-se de seus irmãos e se envolve com os cananeus. Seus 2 filhos mais velhos morrem por iniquidade perante o Senhor. E Tamar, a nora de Judá, fica viúva e, após ser enganada por ele, que não lhe dá o seu 3º filho em casamento, disfarça-se de prostituta. Então Judá tem relações com Tamar sem a reconhecer, e ela engravida de gêmeos, Pérez e Zerá, garantida a continuidade da linhagem de Judá, que já faz parte da genealogia de Jesus. Então a gente viu que Judá ele se separa dos seus irmãos, envolve lá com os seus cananeus, lembrando que Judá ele não poderia se envolver com o povo, Lembra que a gente falou nos vídeos passados aí, que o povo de Cristo, o povo, ele não pode se envolver com pessoas diferentes da dele. Eles têm que ser um povo que, para não se envolver com jugo desigual, tem que adorar o mesmo Deus. Aí o que acontece? Por causa de se envolver com os cananeus, os seus 2 filhos mais velhos vão morrer por causa da iniquidade perante o Senhor. O que é iniquidade? Querido, deixa eu te explicar uma coisa aqui, do versículo 38. Existem 3 tipos de pecados. Qual que são eles? Transgressão, iniquidade e pecado. Transgressão é quando eu transgrido a lei do Senhor. Qual é a lei do Senhor hoje? Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quando eu deixo de amar a Deus, eu estou transgredindo uma lei. Quando eu não amo o próximo como a mim mesmo, eu estou transgredindo a lei. Ou seja, toda vez que eu sei que o meu próximo, meu amigo, está passando necessidade, eu não estendo a mão, eu estou transgredindo a lei. Vai dar problema. Então você já paga um preço. Segundo, iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é aquele pecado que você sabe que é pecado, mas você não larga ele. A pessoa, deixa eu falar português, a pessoa que é viciada em pornografia, ela sabe que é pecado, mas ela não larga. Ela toma ceia no domingo e se masturba na segunda. Terça-feira está na igreja orando, na quarta-feira pornografia. Quinta-feira está na igreja orando, sexta-feira pornografia. Sábado está na igreja orando, domingo pornografia. Ou seja, é aquele pecado que ela não consegue largar. Então a Bíblia diz que os iníquos, Apocalipse capítulo 21, verso 8, vai dizer lá, e ficarão de fora os feiticeiros, os covardes, os tímidos e os iníquos. Ou seja, aquela pessoa que ela ama fazer aquele pecado e não larga aquele pecado. A pessoa que é viciada em mentir, 5 frases dela ela mente, só para ser maior que a outra, iniquidade. Aquela pessoa que sabe que ela não pode beber, mas ela bebe. Ela sabe que ela não pode adulterar, mas ela adultera, ela é viciada em adultério. Aquela pessoa que gosta de fornicar, ela é solteira e ela fica todo final de semana com uma pessoa diferente, vai para a balada e fornica, e depois vai para a igreja toda arrependidinha, ai me perdoa Jesus, mas na segunda-feira ela fornica de novo. São pessoas iníquas, pessoas que pecam sabendo que é pecado, mas não param. É por isso que a Bíblia diz que não existe gente amasiada, existe gente casada. Você precisa casar para se tornar uma só carne. Enquanto você não recebe a bênção de Deus no seu casamento, Deus olha de cima, vê 2, ele não vê 1, ele vê 2. Quando você faz aliança com Deus no casamento, quando a pessoa casa, a Bíblia diz que os 2 se casam se tornam 1. Quando se tornando 1, cada vez que o casal vai ter relação íntima, os anjos do céu descem no quarto, por isso que o quarto é chamado de altar. Lembra que Jesus disse? Entra no teu quarto em secreto, que em secreto Deus te abençoará, porque o teu quarto é um altar. Quando você deita com a sua esposa, você que é casadinho certinho, a Bíblia diz que na hora do sexo, os anjos do céu descem para receber, porque Deus se agrada, porque ambos estão se tornando um, e futuramente vão fecundar, vão gerar filhos. Agora, quando a pessoa é amasiada e eles têm relação íntima, não é os anjos que descem para receber, são os demônios que sobem para receber. Porque relação íntima é sacrifício. Então, tudo que gera sangue, irmão, gera sacrifício.
cientificamente é comprovado que as veias, né, na área genital, tanto do homem quanto da mulher, eles dilatam por causa do atrito e saem gotículas de sangue. Então, aonde tem derramamento de sangue, tem sacrifício. Então, se você está alinhado com Deus, quem recebe esse sacrifício são os anjos de Deus. Agora, se você é uma pessoa que está amaziada, ou uma pessoa que é juntada, quem recebe esse sacrifício é os demônios. Por isso que o casamento, ele é uma segurança para quem vai casar. Não existe namoro na Bíblia, existe aliança. Os casais, eles se aliançavam. O amor e a paixão vinha depois, irmão, porque ninguém nasce amando ninguém. Nós aprendemos a amar um ao outro. Você não nasceu amando a Deus. Hoje você só ama a Deus, a Cristo, porque te apresentaram um Cristo que morreu por você, e você reconhece que Ele cuida de você. E isso nos desperta amor. Então nós aprendemos a amar a Deus. Muitos dizem que ama a Deus, mas as suas atitudes denotam diferente. Quantas pessoas dizem que ama suas esposas, mas não ama, só está por conveniência, trata mal, não cuida dela, não leva para sair, só quer saber de ir pro boteco, encher a cara, sair com os amigos, fazer festa, e a coitada em casa, passando, lavando, e se sair de casa, tem que prestar conta, né? Isso não é casamento, isso é um presídio, né? Então, olha a relação, como é que funciona. Então, é a mesma coisa falar que amo a Deus, mas eu não me importo com o que Deus pede ou manda. Eu ando segundo a minha vontade. Eu adoro Deus do meu jeito. Isso é pecado de iniquidade. Os iníquos não herdarão o reino do céu. E o terceiro, que é o pecado. A palavra pecado vem do grego, que quer dizer errar o alvo. Então, toda vez que eu peco, toda vez que eu falho, eu estou errando o alvo. Mas eu não erro porque eu quero. Eu errei o alvo porque eu falhei. Foi um descuido. Quando eu vi, eu errei, mas eu me arrependi. Eu me arrependi e não vou voltar a fazê-lo. Então, errar o alvo, pecado, Deus perdoa. Por quê? Porque eu não presumi, eu não maquinei aquele pecado, simplesmente aconteceu. Agora, a pessoa que pratica iniquidade, ela maquinou, ela estudou como é fazer, ela preparou, ela antecipou, ela marcou dia, horário e local para fazê-lo. Então é um pecado premeditado. Então isso se chama pecado de iniquidade. Então os dois filhos mais velhos de Judá, eles vão morrer por causa da iniquidade. Eles se influenciaram com um povo estrangeiro e eles sabiam que era pecado. Então, por causa da sua iniquidade, eles morreram. A iniquidade mata muita gente. Se você duvida, umas das promessas de Deus, se você ler os 10 mandamentos, está lá: honrar pai e mãe, para que teus dias sejam longos na terra e próspero. Ou seja, todo homem, toda mulher que não honra pai e mãe, ele vai morrer pobre, vai morrer cedo e pobre. Por quê? Porque é uma promessa. Se eu honrar meu pai e minha mãe, independente se o pai é ruim, se o pai é bom, se eu honrar, porque é algo bíblico, eu vou durar bastante tempo nessa terra e vou ser próspero. Se você duvida, vai no cemitério perto da tua casa, você vai ver lá, conta comigo lá, 10 túmulos. De 10 túmulos, 8 é de jovem e 2 é de idosos. Por quê? Porque o jovem está morrendo? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e a iniquidade te traz a morte. Porque o jovem sabe quem é Deus, conhece Deus, mas não querem segui-lo. Eles querem curtir, fazer festa, fornicar, beber, usar droga. Vão se tornar iníquos e eles vão morrer cedo, infelizmente. Então, depois a gente viu lá que Judá, ele não queria receber Tamar, porque quando o filho morre, na cultura hebreia, acontecia o quê? Que o sogro tinha que assumir a nora como esposa. Da mesma forma, se o sogro morresse, se a sogra morresse, né, o genro lá assumiria, da mesma forma, se o sogro morresse, o genro assumiria a sogra, porque a mulher não poderia ficar desamparada. Então o sogro passa a ser o esposo do filho, o esposo da filha, da filha, né, da nora do filho que faleceu. Só que Judá não queria, porque ele reconheceria que ela era esposa do seu filho, e ele morreu. Só que ela tinha que garantir a linhagem dele.
O filho não podia mais gerar a linhagem, então teria que ser o sogro. Então ela se disfarça de prostituta, né, para que ele venha deitar com ela e reconhecer o filho dela. Então, e ela só descobre que ele só descobre que é ela por causa que ela pede o anel, né? O anel dele. Uma coisa muito importante, cara. Todo homem sempre, em troca de prazer, ele é capaz de entregar a sua autoridade. Porque o anel na Bíblia, o anel de Judá, ele representava a sua autoridade como homem, como pai de família. Quantos homens que vão para o prostíbulo e entregam a sua autoridade? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que o homem que se une à prostituta se torna um com ela. Quantos homens se vendem por causa do prazer, perde sua dignidade por causa do prazer? Quantos homens perdem família? Quantos homens abandonam família por causa do prazer? Entrega a sua autoridade a Satanás por causa do prazer. E da mesma forma, isso acontece, é geracional, porque Adão e Eva, quando comeram do fruto, por causa do prazer de comer a fruta, do gosto, do paladar, da vontade da carne, eles entregaram a autoridade da terra para Satanás. Da mesma forma, o homem, por causa, o homem é da mesma forma, o homem, por causa do prazer, ele entrega a sua própria autoridade. Veja que a sua nora se disfarçou de prostituta e ela disse: olha, deita-me comigo agora. Ele: não tenho dinheiro, olha, me dá o teu anel. E o anel de Tamar representava a autoridade dele, e por prazer ele entregou a autoridade. Quantos homens perdem a família por causa da bebida, da droga, da prostituição? Eles perdem o anel da autoridade, eles entregam do prazer. Quantos homens perdem casamento, família, ministério por causa da desgraça, do prazer da carne, irmão? Então isso nós temos que aprender. Gênesis 38 vai falar. Agora Gênesis 39 vai falar que sobre José no Egito. José é comprado por Potifar, o oficial do faraó, e Deus abençoa José de tal forma que ele vira administrador de tudo da casa de faraó. Só que o que acontece? A esposa de Potifar, ela tenta seduzir José, mas ele recusa, né? Porque ele é fiel a Deus. Ele recusa de deitar com ela por amor a Deus, não por amor ao seu amo, né? E ele é acusado falsamente, mas tudo tem um propósito, né, querido? A gente viu lá que falsamente ele é acusado e ele ele foge das investidas dela, e quando chega o seu esposo, ela conta uma mentira lá: José tentou abusar de mim. Então ele vai preso, né? Ele vai preso. Só que o homem de Deus e a mulher de Deus, não importa aonde eles estão, independente do ambiente, porque quem faz o ambiente somos nós, tá bom? Tem muita gente que diz: ah, irmão, aquele ambiente lá vai perverter aquela pessoa. Não, querido, tem ambientes que só mostram o coração, do que está escondido no coração da pessoa. Você sabia? Ah, porque se aquela pessoa for trabalhar, ela vai se desviar. Se ela se desviar, é porque o coração dela já estava enganado. Porque ambiente não é proteção para ninguém. Lembre-se, Adão caiu no paraíso. Satanás se desviou no céu. Olha o ambiente que os dois estavam. Então, você é que faz o ambiente. A Bíblia diz que aonde tu colocar a planta dos teus pés, será teu por herança. No Novo Testamento, herança fala de autoridade. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, eu vou ser reconhecido, porque eu sou filho e filha do Altíssimo. Então a autoridade de Deus está comigo. Então o ambiente é que tem que mudar conforme o meu pensar e o meu querer. Então aonde José colocava os pés dele, a autoridade de Deus estava com ele. Então ele foi preso, ficou no cárcere, e lá no cárcere acontece que ele virou carcereiro. Ele ficou sendo responsável por todos os outros presos. Ou seja, o capítulo 37, 38 e 39, os capítulos vai nos mostrar o contraste entre a iniquidade de Judá, que eu já falei o que é pecado, iniquidade e transgressão. É só você voltar depois da live aí, né? E também vai falar sobre a mão invisível de Deus guiando todos os eventos que aconteceu na vida de José. Então esses foram os 3 capítulos.